Que é feio fica bonito, e assim vai, porque Jesus deixa a gente lindão, amém? Aleluia. Vamos orar mais uma vez? Eu sei que a gente já orou, mas vamos orar mais um pouquinho? Senhor, nós te louvamos, nós glorificamos o Senhor, porque nós vencemos o nosso dia e estamos aqui, Senhor. Na verdade, não fomos nós que vencemos, o Senhor foi na frente, batalhou por nós e nos garantiu, Senhor, poder estar aqui nessa noite. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia que se estende sobre nós. Pai, muito obrigado. Nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos, Senhor, por enfrentamentos ao longo desse dia, Senhor, mas até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, e sabemos que não é só até aqui. Isso se prolonga, Senhor, até a volta de Cristo, quando tudo será completo aí no céu contigo. E Pai, que bom, te louvamos por isso, Senhor. Mas Pai, nesse momento agora, Senhor, o Senhor já falou conosco na reflexão que o pastor trouxe aqui no início, nos louvores, mas nós pedimos, Senhor, encarecidamente, continua falando conosco, Pai. Nós precisamos ouvir a sua voz, eu preciso ouvir a sua voz, a tua igreja precisa ouvir a sua voz. E quanto a mim, Senhor, pregador dessa noite, eu peço que o Senhor me use para a honra e glória do teu nome. Deus, se há alguma coisa no nosso meio, seja preocupação, seja alguma angústia, seja, Senhor, um desconforto físico, Senhor, seja no mundo físico ou até mesmo no mundo espiritual, nós pedimos que o Senhor faça cair por terra agora, para que nós possamos ouvir a tua palavra e reter tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Quantos filhos da luz tem aqui nessa noite? Amém. Quantos filhos da luz tem aqui nessa noite? Levanta a mão assim. Glória a Deus. Esqueci seu nome, mas estou feliz que você está aqui, viu? Glória a Deus, é isso aí. Irmãos, hoje de manhã eu me deparei com esse texto e o Senhor falou muito ao meu coração nessa manhã. Eu espero que fale muito ao seu coração agora também. Queria que você lesse comigo. Nós vamos ler do versículo, deixa eu só confirmar nas minhas anotações aqui, Efésios capítulo 5, do versículo 8 ao 17. Efésios capítulo 5, versículo 8 ao 17. Eu particularmente, esse texto é um dos textos que eu admiro muito na Bíblia, a começar no versículo 1, mas nós vamos lá pular para o 8 ao 17. Eu vou ler, diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. A gente só pode ser luz aonde, gente? No Senhor. No Senhor. Aí continua, ele fala assim: vivam como filhos da luz. Versículo 9: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, fala assim, bondade, justiça, verdade. Versículo 10: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Versículo 11: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de se mencionar. Versículo 13: mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Porque isso é o que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Versículo 15: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. E aí, paramos por aqui. Bom, talvez não vai ser a primeira vez, ou até vai ser a primeira vez que você ouve falar sobre esse texto. Já pregou, pastor? Eu já preguei. Vamos, depois a gente vai comparar quem pregou melhor, pastor. Na brincadeira, ele ganha, gente. Mas o Davi enfrentou o Golias, por que eu não posso tentar enfrentar o pastor Godinei que é maior que eu? Vai que eu ganho, né? Brincadeira, gente. Isso a gente brinca assim, mas claro que não há competição, há um só espírito aqui. Tem uma competição, sim, Cristo vai ganhar o mundo. Essa é a competição pela qual a gente está lutando, amém? Aleluia. Mas quando eu
leio esse texto, a primeira coisa que me vem no coração é que existe dois elementos principais aí: luz e trevas. E o que é luz? Se a gente parar para pensar nessas lâmpadas que estão aqui, ou se nós pensarmos, sei lá, numa vela, na luz de um fósforo, né? Quando a gente lembra um pouquinho lá da física, lá da química, a gente sabe que ali existe uma sobra de energia, não é não? Há uma sobra de energia que ela se manifesta, e ela age para um propósito, né? Então a luz basicamente é uma sobrecarga de energia, se nós pararmos para pensar assim. Você já pensou nisso? Que a luz é uma sobrecarga de energia? Vamos pegar lá hoje, as luzes de filamento estão sendo substituídas pela de LED, né? Mas aquela lâmpada comum, aquela antiga incandescente, ela tinha o quê? Quem lembra disso? Tinha dois polos assim, né? E um fiozinho lá no meio, que é o filamento. E quando que ela queimava? Você sabia que ela queimava? Porque aquele fiozinho lá no meio, ele rompia, né? Então ficava um pouquinho preto até em volta e assim por diante. Mas o que é aquilo? Aqueles dois polos, eles estavam sendo unidos por aquele filamento, e a lâmpada só não pegava fogo porque dentro da lâmpada existia ausência de oxigênio. Sabia disso, Larissa? Rapaz, Cláudio, ele sabia. O pastor Lucas é cultura também, gente. Vocês acham o quê? Vocês acham que é só um rostinho bonito e um corpinho de atleta? Não, gente. Ou seja, num ambiente controlado, aquilo que poderia causar até mesmo um incêndio, porque se você juntar o positivo com o negativo, vai dar o que ali? Vai dar um pipoco, vai dar uma explosão, pode causar até um incêndio, né? Mas num ambiente controlado, aquela energia ali, ela é canalizada para uma direção, para uma finalidade, ela se torna luz, né? Até daqui já dava uma outra pregação, pastor, né? Porque num ambiente controlado, qual é o ambiente controlado? Deus, nós irradiamos luz. Olha só, viu, Vitinho? Sua próxima mensagem. Vitinho está só guardando os esboços. Você sabia que o Vitinho é pregador? Rapaz, né? Já guarda aí para quando for dirigir o culto, você já usar essa dinâmica aí, Vitor, né? Mas se nós pararmos para pensar então nas trevas, o que é trevas? Você sabia que a luz branca, assim, dentro lá da física também, hoje eu acho que eu estou um físico hoje, né? A luz branca, ela em tese é a reflexão de todas as vibrações, né? De frequências dessa energia, que chamamos de luz, e porque bate no branco e todas as frequências são emitidas, nós enxergamos a luz branca. E a luz preta? Ela é a ausência da luz. Você sabia que uma das cores mais difíceis de se chegar é a cor preta? Apesar de que você pode usar o carvão e outros elementos ali para construir a cor preta, mas como que se faz a ausência de luz? Numa tinta. Entenderam? Então assim, já as trevas é o que? É a ausência de algo. É algo que rouba, é algo que gera medo, é algo que gera angústia. É interessante, por que a criança desde pequena ela hesita quando vai para o escuro? Vocês já pensaram nisso? A Sofia esses dias atrás ela quis buscar a bonequinha lá, Vitor, a Maria Bonita lá. O Vitor deu uma bonequinha para a Sofia, ela quis buscar lá na sala. Mas quando chegou na parte mais escura, onde ela já não enxergava, o que ela fez? Ela parou, e eu indo atrás, só vendo, né? O que ia dar. E aí ela recuou. Aí eu peguei ela no colo, fui lá, busquei, pai herói, né? Pai herói. Então assim, mas as trevas elas geram o que no nosso coração? Conforto ou desconforto? Para dormir é conforto, né? Eu já não durmo com luz, mas assim, para aquilo que nós precisamos aplicar, ela gera um desconforto, porque você não está vendo o que está acontecendo, você não consegue tatear. Por que a luz revela todas as coisas? Porque quando acende, você enxerga onde tem cadeira, onde tem alguma coisa no meio do caminho, alguma barreira ali para você tropeçar. Mas o texto ele fala dos filhos da luz e dos filhos da treva. E aí quando eu penso nos filhos da luz, eu penso nos filhos das trevas, eu penso, o que é que diferencia eles? Será que é só Jesus Cristo ter morrido? Porque se nós pararmos para pensar, Jesus morreu por quem? Pela humanidade. Jesus não é só o Jesus dos crentes. Jesus é o Jesus da humanidade. Só que aqueles que são chamados de cristãos são aqueles que entendem que Cristo morreu, morreu, ressuscitou, e aceitam viver esse desafio que é viver a vida de Cristo. Esses sim são os filhos da luz. E os filhos das trevas? São aqueles que ainda não ouviram, não entenderam
ou que por algum motivo cegos estão e não conseguem andar em direção até a luz. E nós somos filhos da luz. Eu pergunto para você, quem é melhor? Será que nós somos melhor do que os filhos das trevas? Estar na luz é melhor, mas nós não somos melhor do que ninguém. Porém, o texto ele fala sobre um cuidado especial que nós precisamos ter. Quando pensamos em filhos da luz e filhos das trevas, nós precisamos entender que uma diferenciação é o nosso hábito. Porque adianta eu falar que sou cristão, mas não viver a Cristo? Vale de alguma coisa? Não vale. Porque as nossas atitudes, os nossos hábitos vão testemunhar de quem nós pertencemos, se pertencemos à luz ou se pertencemos às trevas. É por isso que o texto fala assim que nós devemos ser filhos da luz no Senhor. Nós precisamos pertencer ao Senhor. De quem vem a luz? Vem dele. A luz não vem de um ritual. A luz não vem de um frequentar apenas um grupo. Gente, eu sempre falo, né? Igreja, continuo falando, igreja é importante, você tem que vir na igreja. Igreja é o fortalecimento, é aqui onde a gente vai ser nutridos e assim por diante. Mas vir na igreja e não receber te faz filho de Deus ou faz uma pessoa diferente? Não, se você entra aqui apenas como alguém que vai no supermercado para tentar comprar alguma coisa, ou alguém que vai, sei lá, caminhar numa praça, sem que haja uma mudança de vida, uma interação, uma troca, uma mudança, né? Isso vai acontecer algo? Não vai. Nós só somos filhos da luz, porque nós manifestamos as obras da luz. E o texto, quando ele fala do filho da luz, ele está falando da antítese, ele está falando do contrário. Ele está falando, vocês não podem ser semelhantes aos filhos da treva. Porque o que fazem os filhos das trevas? Que também aqui são chamados os filhos da desobediência, né? Eles falam que não é correto, eles agem como não é correto. Até o texto fala assim que é até vergonhoso dizer o que eles fazem em secreto. Então a gente já tem uma pista. Então, se eu ando na luz, aquilo que eu faço não deve ser motivo de vergonha. Já parou para pensar nisso? Se você esconde algo, é porque então aquilo lá não é tão louvável assim. Se de alguma forma você tenta omitir alguma informação na sua vida, eu te pergunto, será que há luz ou há trevas? Se existe algum comportamento do qual você não se alegra em contar para os outros, tipo, esfriou e o cara não quer tomar banho, né? Isso aí já é um comportamento ruim, desagradável. Então é um comportamento dos porcos, na brincadeira, né? Só uma brincadeirinha aqui para a gente comparar. Mas nós precisamos entender que se há vergonha, talvez se há vergonha até de nós nos manifestarmos diante de Deus, então quer dizer que aquilo está errado. Preguei para um grupo de adolescentes esse tempo atrás de uma outra igreja, e eu estava falando para eles a respeito de coisas que a gente deve fazer, entender se aquilo é correto ou não. E aí eu até falei da situação, porque meu namorado quer dar um passo a mais. Eu falei assim, e o que você faz, né? Eu falei assim, não, chama ele para orar com você, né? Chama ele para orar com você. Se ele ficar tranquilo diante de Deus, faz o que ele quer fazer, né? Vocês oraram, o Espírito Santo de Deus ardeu o coração de vocês sentiram a presença de Jesus Cristo ali, vocês sentiram um mover santo, mas é difícil isso acontecer, né? Por quê? Porque o sexo antes do casamento ele é o quê? Errado, pecado. Então nós precisamos entender que como filhos da luz, nós precisamos irradiar luz. Essa é a primeira coisa que eu quero pensar com vocês. Você precisa irradiar luz, porque há uma energia em você, e essa energia não pode ficar presa em você. Que energia é essa? Jesus Cristo nos chama para a transformação. A luz, vou falar da incandescente porque eu não estudei a de LED. Na minha época só tinha lâmpada incandescente, né? Quando eu estava estudando química e física no ensino médio, só tinha lâmpada incandescente, não tinha lâmpada de LED. Mas se você parar para pensar, a energia é transformada em calor, não é não? E o calor é medido em joules, né? Essa aqui eu improvisei, essa aqui eu puxei do nada aqui, foi uma sacudida no fundo do baú aqui, hein?
mas nós precisamos transformar aquilo que nós recebemos em ação. Calor é movimento. Quem joga uma partida de futebol e sai frio dali? De maneira nenhuma. Quem que recebe o Espírito Santo e sai frio? Tanto que nós falamos que o Espírito Santo ele é semelhante, né? Ele é simbolizado pelo fogo. E o fogo emite luz, ele incendeia, ele aponta a direção. Você, ao receber Cristo, você não pode ficar preso em si mesmo. Você tem potencial para a ação. Você tem e deve agir. As suas atitudes precisam manifestar que você vem da onde? De Deus. Você precisa entender que você não pode ficar parado. O Evangelho é um chamado para a ação. A palavra Evangelho significa boas novas. Mas é só para você ficar sabendo das boas novas? Não, é para você anunciar as boas obras. Mas quem que anuncia as boas obras? Só os líderes da igreja, né? Só o pastor Lucas auxiliar, o pastor Gaudilei presidente, Lucas auxiliar, ou um ou outro, os irmãos da direção de culto que gostam de pregar também, né? Brincadeirinha com os nossos dirigentes de culto, né? Mas e aí, só quem é liderança? Claro que não. Jesus Cristo nos faz um chamado apostólico, que ele é universal. Apóstolo não é quem tem um título maior de pastor do que pastor, não, tá, gente? Isso aí é um erro que acontece no meio do pentecostalismo. Apóstolo é apenas um dom diferente, é aquele cara que anuncia. Por que Paulo é um apóstolo? Porque ele era um testa de ferro, ele que abria igreja. O apóstolo é o cara que abre igreja, sabia? Não é o cara que chega com a carruagem depois, decolando, pousando com o helicóptero dele ali e fala assim: eu cheguei, a unção vai ser derramada aqui agora. Não é bem isso. O apóstolo é uma outra figura. O apóstolo é o cara que implanta, é o cara que vai, é aquele cara que anuncia boas novas. Poderíamos até chamar os nossos missionários de apóstolos, mas a verdade é que todos nós temos o apostolado por obrigação, porque nós devemos anunciar a Cristo. Esse é o potencial para a ação. Foi para isso que Cristo chamou. Você foi salvo? Você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Você entendeu a vida eterna? Então não guarde essa energia para você, mande ela para fora, irradie essa luz para outras pessoas, mostre para as outras pessoas que servir a Cristo é bom. Fale, dê o seu testemunho. Uma lâmpada embaixo da mesa, ela vai iluminar o quê? Não vai iluminar nada. A gente coloca a lâmpada onde? No lugar mais alto, para que todos vejam, para que ela possa iluminar todo o ambiente. Se você pegar uma lâmpada incandescente, que seja suficiente para acender um quarto da sua casa, e você colocar ela num lugar baixo, não vai ter o mesmo potencial, a mesma eficiência que você colocar lá em cima. E olha aí mais uma alegoria que dá para a gente fazer e aplicação para outro texto. A luz tem que vir de cima, né? Você tem que andar em cima, você tem que andar em cima, brilhando, mostrando o caminho. Então, gente, o Evangelho não morre em nós. O Evangelho é o que? Potencial para ação. Porque nós não precisamos, sabe, quando eu leio esse texto, eu não quero dizer para você que você tem que fazer diferenciação entre as pessoas, no sentido de vamos criar o gueto dos crentes e o gueto dos não crentes, né? Pelo contrário, nós precisamos interagir. Essa sinergia, esse movimento com as pessoas deve ser para nós impactarmos outras pessoas, mandar calor para elas, irradiar para essas pessoas. E nós vamos irradiar o quê? Qual é a nossa luz? O amor de Cristo, porque foi o amor de Cristo que nos acendeu. Ora nós éramos apagados, ora nós não tínhamos esperança, ora nós não tínhamos vigor, mas em Cristo, em Deus, no Senhor, como nós lemos no texto, nós recebemos o quê? A luz, e nós irradiamos essa luz. Uma outra característica sobre a luz: você sabia que você só enxerga a luz porque a luz rebate em você? Ela bate em você e ela resbate em outra direção, e por isso você enxerga. Sabia disso? Porque nós não emitimos luz própria. A lua tem luz própria? As estrelas até têm, né? Porque a gente sabe que o núcleo delas tem ali uma explosão, né? Tanto que o Sol é uma estrela, né? Agora eu já pulei, já fui para a geografia.
Isso é muito bom, né, cara, de astronomia, né? Mas nós não temos luz própria. Nós apontamos a luz que vem de Deus em nós. E nós só enxergamos as cores que nós enxergamos por causa das frequências que o nosso olho consegue entender. Só entendo que é azul, porque quando a luz bateu esse material permitiu que as frequências de iluminação da cor azul, do espectro azul, fosse interpretado pelos nossos olhos. E as pessoas precisam olhar para você e falar assim: ali tem um crente. Por quê? Não sei, aquele cara é diferente. Aquele cara, ele fala diferente. Aquele cara, o jeito dele é diferente. Eu tenho o privilégio de falar isso, irmãos. Como psicólogo, para que flua bem a forma do atendimento, normalmente eu não me apresento como cristão. Mas só por isso, Lucas? Não, na verdade eu me apresento como algo genérico, né? Por quê? A pessoa não pode, ao ir numa consulta, ficar preocupada com o meu credo religioso, por exemplo, né? Ela não pode ser inibida de se expressar, né? Por exemplo, eu atendi um pedófilo há um tempo atrás, e ele não sabia que eu era um perito da vara da infância, senão certamente ele não tinha contado para mim o que ele tinha feito. Então assim, agora se eu falasse as coisas, por mais que eu estava odiando aquele cara por dentro, mas se eu me posicionasse dessa forma, eu não daria a ele a chance do quê? De ser tratado, né? Mas voltando lá, né? Voltando. Irmãos, um privilégio que eu tenho no consultório, das pessoas olharem para mim, e depois de muito tempo que aí eu falo que eu sou cristão, eles falam: verdade, eu já percebi que você era alguém diferente, um religioso, só que ninguém sabia dizer que religião era minha, né? O pessoal do mundo fala religioso, né? Mas sim, alguém que é servo de Deus, né? Então as pessoas sabem que você é um servo de Deus. Seus vizinhos sabem que você é um servo de Deus. O meu não tem nem como. Sábado de manhã eu faço ensaio lá em casa, os vizinhos tudo ouvem as músicas, né? Então imagina a barulheira que os vizinhos ouvem isso. Né? Mas tudo controlado. Paz e amor com os vizinhos lá, né? Mas as pessoas sabem que você é cristão? E os seus parentes sabem que você é cristão? É importante nós aprendermos a irradiar a luz de Cristo. Para quê? Para darmos bom testemunho. Mas a outra coisa que eu queria pensar com vocês é que a luz, ela tem frutos. Nós vimos no texto, no versículo 9, que diz: porque o fruto da luz, ele consiste em toda bondade, justiça e verdade. Se você é um filho da luz, o que tem que ter no teu coração? Bondade, justiça e verdade. Bondade por quê? Porque agora uma ferramenta teológica, né? Bondade porque as trevas não é boa, porque nas trevas não há piedade, porque na ausência do amor, se Deus é luz, e a Bíblia descreve que um dos atributos de Deus é que Ele é amor, né? Se as trevas é a ausência de Deus, então nas trevas não há amor, né? Se há amor, há alguma coisa genérica, corrompida, que se parece amor, mas que não é, né? Então, primeira coisa, nas trevas não há bondade, nas trevas não há piedade, nas trevas não há amor. Lembra? Falei para você precisa ser potencial para ação. Por que nós somos filhos da luz? Por que nós somos chamados a brilhar por Cristo? Para que possamos apontar o caminho. Porque quem está nas trevas não necessariamente sabe que está nas trevas. Talvez está em angústia, talvez está em sofrimento, talvez esteja em desilusão, mas não sabe que existe uma outra alternativa. E é aí que você aparece. É aí que você começa a brilhar e apontar a luz de Cristo. Por isso que você precisa ser bondade. Você precisa ser o oposto do mundo. Você precisa ser o oposto das trevas, para que as pessoas tenham uma oportunidade de chegar até Cristo. Porque a nós foi dada a missão de pregar o Evangelho. A mim e a você foi dada a missão de pregar o Evangelho. Então por isso que nós precisamos ser filhos da bondade. Porque se o fruto da luz é bondade, então precisamos ser filhos da bondade. Da justiça é o outro elemento. Porque Deus, Ele é justo.
Porque Deus, Ele é correto. Porque Deus, Ele faz e anda por caminhos de justiça. Aonde impera e governa a maldade, aonde impera e governa as trevas, não há justiça. Não tem dessa, você ganhou a graça. Pelo contrário, o que te tem é tirado. O que você tem é tirado de você. Prova, olha quantas de famílias estão sendo destruídas. E eu vou falar para os crentes, se você não é crente de verdade e não está irradiando luz, até a sua família pode ser destruída. Fecha parênteses porque eu não vou pregar sobre isso hoje, né? Mas nós precisamos entender que o contrário da justiça é a injustiça, é a maldade, né? Talvez a impaciência, talvez a intolerância, talvez muitas coisas que nós poderíamos colocar na frente desse prefixo, após esse prefixo, quer dizer. Então, e a outra coisa, outro fruto da luz, é a verdade. Que verdade? Aquela que eu quero jogar, porque eu sou sincero. Falou, esbarrou em mim, eu vou ser sincero. Não é esse tipo de verdade, né? Aquela verdade que magoa, que machuca as pessoas, mas é a verdade. E quem é a verdade? Cristo. Jesus, Ele é a única verdade. Em João 14:6, né? Que Jesus fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Você também já ouviu pregações onde diz, Jesus é o caminho, Ele não é um dos muitos caminhos, Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, e nele há a única vida, porque Ele é a única vida, a vida do Filho de Deus que foi dado aos homens, porque nele há luz, porque nele há bondade, porque nele há justiça e nele há verdade. E nós somos cristãos. Cristãos era um nome, era uma gíria, era um apelido dado a nós da Antioquia, onde significa pequenos cristos. Era um apelido aos Bíblia. Isso é mais ou menos assim, aos Bíblia, né? Cristão, pequenos cristos. Olha o Cristinho aí, ó, pastorzinho. Eu cansei de ouvir isso. Eu acho que tanto profetizaram na minha vida que eu virei pastor, né? Mas no ensino médio, quando me chamavam de pastorzinho, era para tentar fazer bullying. Mas eu gostava desse bullying que eles faziam, e não dava certo, não. Mas irmãos, nós precisamos falar da verdade. A verdade bate em nós e irradia para o mundo. A bondade bate em nós e irradia para o mundo. A justiça bate em nós e irradia para o mundo. Porque você não tem luz própria, você irradia a luz de Cristo. E para terminar, meus queridos, eu queria falar para você sobre o seu testemunho. Porque os filhos da luz vivem como os filhos da luz. Por que nós temos que testemunhar? Por que não dá para eu ficar na rodinha lá dos caras que só falam besteira? Por que não dá para eu ficar na rodinha dos fofoqueiros? Por que não dá para mim ficar na rodinha de quem fica difamando ou tacando pedra no gerente, no encarregado, no chefe? Porque eu preciso mostrar para o mundo que nós não compactuamos com as coisas deste mundo, deste século, né? Com o pensamento, com as coisas deste século. Nós não compactuamos com isso, porque nós precisamos mostrar para as pessoas que existe um outro caminho, entendeu? Por que você tem que dar testemunho? Porque você precisa mostrar para as pessoas que na sua vida algo novo aconteceu. Porque você precisa mostrar para as pessoas que na sua vida algo diferente aconteceu e que a sua história foi mudada. Lembra de domingo à noite a palavra que eu dei? Deus te deu a oportunidade, Ele mudou sua realidade. Você tem que mostrar isso para as pessoas. É assim, a luz bate em nós, rebate para o mundo, para que o mundo entenda qual é a direção que tem que caminhar. Porque sem luz, sem trevas, se você não for luz no seu trabalho, se você não for luz na sua família, se você sempre responder com um palavrão, quem te xinga com um palavrão, como que você vai ser diferente? Como que você vai apresentar a Cristo? Por que nós não devemos falar palavras torpes? Por que nós não devemos falar coisas erradas? Porque se Cristo nos deu uma outra oportunidade, por que eu vou continuar vivendo como antes? Você entendeu? Porque você tem que dar testemunho.
Você precisa dar testemunho para que as pessoas possam entender e descobrir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque do contrário dos frutos da luz, o versículo 11 diz assim: e não sejam cúmplices, testemunho, não sejam cúmplices, não andem com pessoas que fazem o quê? Que são cúmplices, que agem nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Às vezes o crente vai ser chato. Às vezes o crente vai ser chato, porque o pessoal está mandando lá no grupo mensagens erradas, com imagens erradas, e você vai fazer: gente, ó, não manda não, eu não gosto disso aí. As pessoas vão dizer para você o quê? Que você é cafona, que você é careta, que você é o santinho. Deixa o povo te chamar de santinho, né? Até falei esses dias atrás: não se importa não quando te chamarem até de homofóbico, você sabe que você não é. No caso santinho, você é santo mesmo, né? Você é santo mesmo, porque Cristo te separou. Santo é separado, né? Santo vem da palavra kadosh. Kadosh no hebraico significa separado. Você é separado do mundo. Por isso que as suas atitudes devem ser de filhos da luz e não de filhos das trevas, né? E ele continua: pois aquilo que eles, versículo 12, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até de se mencionar. Imagina só, você vê o pastor Lucas, o pastor Gaudilei aqui bonitão, pregando uma pregação legal, uma fala eloquente, cheia de conteúdo, e de repente você chega lá fora, pastor Gaudilei fala mais palavrão do que palavra de gente normal. Pastor Lucas, então, você conversa com ele mais malicioso do que o cara mais malicioso do grupo, entendeu? Como que seria? Entende? Sabe, tem um dilema que às vezes a gente ouve: o crente deve beber bebida alcoólica, né? Eu te dou um simples desafio para você pensar, né? Não vou nem entrar no mérito se é certo, se é errado e assim por diante, mas eu vou falar no nível do testemunho. Se você tem um crente que bebe na sua roda de amigos e um crente que não bebe na sua roda de amigos, e alguém daquela roda de amigos lá está passando por uma dificuldade em casa, alguém está internado, alguém está passando por alguma dificuldade e precisa de oração, você acha que ele vai pedir ajuda para o crente que bebe ou o crente que não bebe? Simples, né? É por isso que você dá testemunho. É por isso que você não joga lixo no chão. Mas isso é gospel também? Claro que é. A Bíblia não falou que não. O homem foi colocado como jardineiro no jardim do Éden. Ele foi colocado como guardião do jardim do Éden. Nós fomos colocados aqui na terra, inclusive, para cuidar da ecologia. Cara, minha pregação hoje está, né? Falei de química, física, astronomia. Estou falando agora até de ecologia, olha só, né? Então, irmãos, até nisso nós precisamos dar testemunho. Entende? Até nisso. Sabe, nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos diferentes, porque nós não precisamos esconder nada. Tem alguma coisa que você tem vergonha de falar? Você tem vergonha de falar sobre alguma conduta na tua vida? E veja ela. Hoje à noite você tem uma oportunidade, né? Domingo à noite, Deus do céu, Deus dá oportunidade, ó. Se você não assistiu ainda, vai lá, tá no canal Gaudilei Costa, youtuber, conhece? Toda semana ele posta vários vídeos, mais badalado esse canal dele. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, você precisa manifestar a luz nas suas atitudes e, através do seu testemunho, você precisa apontar a Cristo. Entende? Porque você tem atitudes corretas. E para finalizar, irmãos, para concluir, queria que você abrisse comigo 1 João, capítulo 1. Esse aí é clássico. Esse aqui eu amo demais, esse texto. Ele sempre falou muito comigo. Nós vamos ler do 1 ao 7. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Gente, Deus nos ama demais. Porque mesmo como sendo pecadores, mesmo não sendo merecedores, Ele divide a sua glória com a gente. Ele divide a sua luz com a gente. É tão bom eu poder acordar de manhã e orar. É tão bom eu poder acordar de manhã e saber que Deus já preparou o dia para mim. É tão bom saber que eu posso contar com alguém.
É tão bom ser filho da luz, e é por isso que nós devemos manifestar. E aí o texto, vamos lá, ler comigo, João capítulo 1, versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos próprios olhos, e contemplamos, e as nossas mãos apalparam, a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava no Pai, e nos foi manifesta. Versículo 3: o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Os filhos da luz vivem em comunhão. Os filhos da luz vivem juntos, e juntos, como um braseiro, irradiamos luz e irradiamos calor. Mas continuando, versículo 4: escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Versículo 5: a mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é essa: Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. E versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. Nada te separa do amor de Deus, nada te separa desse amor, nada pode te impedir de ser um filho da luz, a menos que você assim decida. Mas você pode escolher filho da luz, filho das trevas. E eu sei que todo mundo que está aqui essa noite escolheu ser filho da luz. Então, a ressalva que nós fazemos, né? O lembrete que nós fazemos é que você precisa então se aprimorar, cuidar, tira da sua luz, da sua lâmpada, tudo aquilo que ofusca essa luz, toda sujeira, tudo aquilo que impede que o seu brilho venha irradiar para as outras pessoas. Entenda, conclusão, entenda que nós não devemos nos isolarmos das pessoas. O texto não está falando para o crente pegar, ir para uma ilha, ir para uma comunidade isolada. O crente não tem que ser eremita, isolado de todos, né? Que nem algumas seitas que a gente via lá nos Estados Unidos, que criavam-se fazendas, né? Tipo Reverendo Moon aqui no Brasil, é para se isolar, para não se contaminar. Pelo contrário, gente, o crente andando no mundo não se contamina, porque ele é crente, porque ele é uma pessoa que entende o princípio. E a gente tem que andar no meio do mundo, para quê? Para influenciarmos pessoas, para contarmos às pessoas a direção, né? E nós precisamos ser, em segundo lugar, resposta para aqueles que estão em trevas, sendo solução para os sofrimentos deles. Você foi chamado para ser solução para o sofrimento das pessoas, não você, porque você não tem luz própria, lembra? Você irradia a luz de Cristo, porque o Cristo em você, seu cristãozinho, sua cristãozinha linda, você irradia a Cristo para o outro, né? E por último, a nossa bandeira, né? A nossa conduta, a nossa forma de agir precisa ser percebida pelas pessoas. Como que você sabe qual é uma delegação das Olimpíadas? Pela bandeira. Qual tem que ser a nossa bandeira? A luz, né? Nós precisamos, as pessoas precisam olhar para nós e identificar rapidamente: ali tem um filho da luz, ali tem um cara diferente. Você tem que ser a pessoa que tem que devolver o troco, né? O troco foi a mais, quer dizer, né? Você tem que ser a pessoa que vai ajudar. Você tem que ser a pessoa que irradia esse calor e esse cuidado para os outros. Amém? E assim eu finalizo essa mensagem dizendo para você: sim, você é um filho da luz. Se você aceitou Jesus, se Jesus mora no teu coração, se você é uma pessoa nascida de novo, que recebeu um novo nascimento, sim, você é um filho da luz, porque você foi gerado em Deus. Portanto, viva como filho da luz. Tire do seu meio tudo aquilo que não é do Pai. E aí, para finalizando,
no capítulo 5 de Efésios, versículo 1 diz que nós devemos ser filhos amados do Deus Altíssimo. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Amém? Amém. Quem aí vai brilhar bastante? Quem aí está brilhando bastante vai continuar brilhando bastante. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Deus, nós pedimos força, Pai. Pedimos força para brilhar mais forte. Pedimos força, Deus, para poder contagiarmos outras pessoas. Pedimos força, Senhor, para não cairmos em tentação. E obrigado, Deus, porque a Tua palavra diz que quando somos tentados, nós não somos tentados por uma tentação da qual a gente não possa suportar. Pelo contrário, o Senhor sempre nos dará o escape, a oportunidade de não cairmos nas trevas. E Deus, eu peço sobre a Tua igreja, sobre mim e sobre a Tua igreja, que o nosso coração venha contagiar outras pessoas, que a nossa luz venha contagiar outras pessoas, que nós possamos mostrar a direção para as outras pessoas. Deus, nos ajude nessa caminhada. Deus, somos fracos. A nossa natureza humana caída por causa do pecado, muitas vezes essa nossa natureza, Senhor, quer nos enfraquecer, mas em Ti nós buscamos a energia necessária para emitir essa luz, para viver essa luz. Cristo, brilha em nós, Senhor, que o Senhor possa ser glorificado nas nossas atitudes. Deus, nós queremos declarar nessa noite que nós recebemos o Teu amor. Nós queremos declarar nessa noite que nós acolhemos o Teu amor, não por aquilo que nós fazemos por merecimento, porque na verdade não merecemos nada, mas o Senhor nos ama, e nós queremos guardar esse amor no nosso coração. Nós queremos ter essa atitude, Senhor, de filhos amados, porque entendemos que somos amados do Senhor. E nos ajuda como igreja, Senhor, a ser luz aqui na comunidade, Senhor, para os nossos vizinhos. Ajuda-nos, Senhor, a cuidar, Senhor, da comunidade em volta aqui da igreja, Senhor. Nós não queremos ser uma luz fechada dentro de um templo. Nós queremos ser luz que irradia, Senhor, para as nações. Em nome de Jesus. Toma nossas casas, Pai. Toma as nossas casas. Toma, Senhor, o nosso trabalho. Toma os nossos estudos. Toma os nossos relacionamentos. E nos ajude, Senhor, a ser diferentes nesses lugares que às vezes é tão difícil de ser, Deus. Que a gente possa irradiar a Tua luz ali. Em nome de Jesus, dê essa força. Em nome de Jesus, toda trava seja tirada agora em nome de Jesus. Que tudo aquilo que nos impede, Senhor, de termos essa postura, que o Senhor venha nos revelar se algo precisa ser mudado nas nossas vidas, para que possamos manifestar, Deus, manifestar em tempo integral, Senhor, as nossas atitudes como crentes, como filhos do Senhor, mesmo, Senhor, se estivermos no secreto, no oculto, porque como diz a Tua palavra, tudo será revelado, e nós queremos sempre, Senhor, não ter nada para dever. Nós queremos ter tranquilidade, Senhor, em nome de Jesus, para declararmos em alta voz, em bom som, em bom tom, que Cristo é a luz para as nações.